E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Vamos lá para mais uma aula que tem como tema atividade envolvendo múltiplos e divisores. Aqui na voz é o professor Ronaldo Rafael e logo em seguida o professor João Adolfo estará com vocês falando um pouco sobre esse tema. Eu quero lembrar vocês que temos uma aula de conteúdo sobre múltiplos e comum. Aqui é uma aula parte 2 desse conteúdo. Então, seria interessante para vocês compreenderem melhor a proposta aqui, as atividades, os problemas, se você fosse na aula lá, assistisse e depois você retoma esse vídeo daqui. Beleza? Então, vamos prosseguir. No início eu já falei, questão 1, que é bom vocês dar uma pausa para tentar fazer sozinho. Ver onde você chegou, olhar a sua resposta para depois você conferir qual é a resposta correta, beleza? Então, vamos lá. Questão 1. Verifique se 6 é divisor de letra A, 26, letra B, 48, letra C, 72 e letra D, 86. Então, vamos responder na ordem com a letra A. Lembram quando eu falei, retomando a aula anterior, que quando eu falei que para ser divisor é necessário que eu faça uma divisão com ambos os números e o resto tem que dar obrigatoriamente zero? Por exemplo, se eu fizer 10 e dividir para 2, vai dar 5 para cada. Então, a resposta de 10 dividido por 2 é 5. Então, não tem resto. Resto é zero. Então, é necessário que aconteça isso. Então, vou dar mais um exemplo que caia um resto diferente de zero. Qualquer número que não seja zero. Por exemplo, 11 dividido para 2. Eu vou ter a resposta 5 com resto 1. Como assim? Vamos lá. 5 vezes 2 dá 10, falta 1. Então, veja que alguns números não são uma divisão exata. Falamos assim normalmente, exata, beleza? Então, lá, 26 dividido para 6. O que nós temos é o seguinte, que 26 dividido para 6 dá 4. E sobra resto 2. Então, é só a gente tirar a prova. 6 vezes 4 vai dar 24. Com mais 2, 26. Então, note que 6 não é divisor de 26, porque não tem um resto zero. Beleza? Isso aqui são os exercícios iniciais. Letra B. 48 é divisor. O 6 é divisor de 48? Desculpem. Só basta fazer a divisão. Sim, porque o 48 tem como dividir por 6, que dá a resposta igual a 8. É a mesma coisa de usar a ideia de multiplicação. 8 vezes 6 é 48. Então, a resposta é coerente. Note que não tem resto. O resto é zero. Então, sim, o 6 é divisor de 48. Beleza? Questão C. O C também é 72. Porque se eu fizer 72 dividido por 6, eu vou ter resposta igual a 12. A mesma forma, se eu usar a multiplicação para tentar resolver esse problema. 6 vezes 12 dá 72? Dá. Então, também é uma resposta coerente. Uma resposta correta. E o 86? O 86 pode ser dividido por 6, que é a mesma coisa que eu falar 6 é divisor de 86? Então, note que não. Só porque termina em 6, 86, não quer dizer que ele tem que dividir por 6. As coisas não funcionam assim. Não é regra, isso não é regra, isso não é um postulado, isso não é ideia completa. Então, faça o mesmo conceito. 86 dividido por 6 vai dar exatamente 14. Só fazendo isso, vou ter um resto igual a 2. Quando a gente for dividir, vai ter resto 2. Então, não é divisível. Ele não é divisor de 86. Beleza? Podemos prosseguir? Vamos lá. Questão 2. Questão 2 também trabalha um pouco com os divisores, que é uma ideia muito interessante para a gente trabalhar. Então, questão 2. Quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Então, note que eu quero os divisores de 15, que também estejam dentro dos divisores de 25. Então, eu tenho o quê? Eu preciso de quê? Então, eu preciso dos divisores tanto de 15 como de 25, para me saber a resposta dessa questão.
Então, são esses divisores de 15. O 1, porque 15 dividido por 1 é 15. O 3, porque o 15 dividido por 3 é 5. O 5, porque o 15 dividido por 5 dá 3. E o 15, porque 15 dividido por 15 também dá 1. Então, todos esses 4 números, ao ser dividido por 15, tem resto igual a 0. Então, essa é a minha sequência com os números que são divisores de 15. A mesma ideia eu posso fazer com o número 25, que também temos 3 divisores, que é o 1, o 5 e o 25. Então, perceba que eu consigo fazer uma relação, saber qual é os divisores de um número, fazendo a divisão dele. Eu não posso pegar o 25 e dividir por 10, por exemplo. Não dá uma resposta exata. Dá uma resposta com resto no final. Então, não é interessante pegar essa resposta com resto, e sim aquele que tem um resto igual a 0. Beleza? Então, claramente, já consegue ver quais são os dois números que se repetem. É o 1 e o 5. Então, quais são esses divisores, na verdade, que são tanto de 15 como de 25? É o 1 e o 5. Essa é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir. Questão 3. Eu vou ler toda a questão e depois vamos fazer uma por uma para tentar entender e compreender. Beleza? Nas Olimpíadas de Matemática da Escola do Estudo, cada grupo apresenta desafios ao grupo adversário. Interessante. Veja se consegue resolvê-los. Letra A. Qual o menor número natural que é múltiplo de 5 e maior que 200? Legal. Letra B. O que é um número natural dividido por 2 e 3 que seja maior que 30 e menor que 40? Interessante. Questão C. Você sabe dizer quais números naturais menores que 8 são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo? Legal! Letra D. Qual é o maior resto possível em uma divisão por 5? E aí, será que você já sabe? Mas antes, vamos ler a letra E. Escreva dois números naturais menores que 500, ou tem que ser menor que 500. Múltiplos de 2 e de 3, cada um com 3 algarismos iguais. O que é algarismo? Isso, algarismo é cada número. O 1 é o algarismo, o 2 é o algarismo, o 3 é o algarismo, o 10 é composto por 2 algarismos, que é um algarismo só, o número 10. Então, isso são algarismos, beleza? Podemos prosseguir para a resposta. Então, vamos fazer devagar, tirando todas as suas dúvidas, se houver, e vamos botar a mão na massa. A. Qual é o menor número natural que é múltiplo de 5 e maior que 200? Então, eu quero o primeiro número que seja maior que 200. Mas, para isso, eu me pergunto, o 200 ele é um múltiplo de 5? Para saber que o número é múltiplo de 5, eu também uso a ideia de divisão, de dividir. Então, se eu dividir 200 por 5 e tiver resto igual a 0, eu vou ter uma certeza que o 200 ele é um múltiplo do número 5. Isso também usa divisão. Então, vamos fazer? 200 por 5, quando eu dividir, vai dar 40. Na verdade, vai dar um 4, né? 200 por 5, porque eu não vou dividir o 200 todo, vou pegar somente o 20. Então, 20, eu vou até associar aqui na tela, 20 por 5 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20. E 20 menos 20, você sabe que dá 0. Sobrou esse 0 aqui, então a gente associa para baixo, traz ele para baixo, para juntar com outro 0 que a gente descobrimos. E já que não tem nenhum número diferente de 0 para a gente tentar calcular, a gente pega esse 0 aqui e coloca junto ao 4, formando assim o número 40. Aí nós sabemos que o 200 ele é um múltiplo de 5. Então, qual é o próximo múltiplo? Claro, simples. É só somar mais 5, porque é 5 mais 5. Ou é só você fazer 41 vezes 5. Deixa eu recapitular aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu peguei o 200, dividi por 5 e deu 40. Está ali na tela.
Vocês estão enxergando comigo. Qual é o próximo número? Quando eu falo múltiplo de 5, eu já expliquei lá na outra aula, mas vou retomar aqui. Eu estou associando sempre 5 mais 5 mais 5 mais 5. Veja bem, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Perceba que onde eu pulei de 5 para 10, foi mais 5. 5 vezes 3, 15. Pulando 10 para 15, foi mais 5. Então, é sempre mais 5. Então, se eu sei que o 200 ele é múltiplo de 5, então, se eu somar mais 5, vai dar 205. Essa é a nossa resposta coerente, que é o menor número natural. Ele não é o único, ele é o menor. Porque qual é o próximo? 210. Mas 210 ele é maior que o 205. Eu não quero isso. Eu quero o menor número a partir do 200. Lembrando que o 200 não conta. Vamos lá? Entenderam? Ótimo. Venham comigo. Questão B. O que é? É o número natural divisível por 2 e 3, maior que 30 e menor que 40. Opa, questão boa. Então, se ele quer um número divisível, eu vou partir do múltiplo. Beleza? Por quê? Vou dar um exemplo muito eficaz a você. O 10. Quais são os divisores de 10? A gente tem o 1, o 2 e o 5. Ah, mas como a gente sabe? Simples. 1 vezes 10 é 10 e 2 vezes 5 também é 10. Então, os divisores também fazem relação de suas extremidades. Se eu multiplicar os extremos, sempre vai dar o valor que eu estou tirando como base para ser divisor. Então, veja bem. Esses são os meus múltiplos, começando do zero. Claro que se você tiver manejo, tiver já uma pequena sabedoria, não precisa fazer isso. Só parte do 30, porque o 30 consegue dividir o 2. Então, o 30 ele é múltiplo de 2. E também o 30 ele é múltiplo de 3. 30 dividido por 2 dá quanto? 15. E o 30 dividido por 3 também dá 15. Desculpem, não dá 15, dá 10. O 30 dividido por 3 dá 10. Beleza? Perdão aí esse pequeno equívoco. Então, esses são os múltiplos de 2. Então, perceba que eu quero maior que 30 e menor que 40. Eu até destaquei ali o 32, o 34, 36 e o 38. Esses são os múltiplos de 2 que são menor que 40, mas que seja maior que 30. Para isso, eu também tenho que descobrir quem são os múltiplos de 3. São esses que estão na sua tela. Perceba que também destaquei. Quem são os números maior que 30 e menor que 40? 33, 36 e 39. Então, eu quero um número que consiga ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3, que é a mesma coisa ao dizer que ele é divisível por 2 e divisível por 3, que é o número 36. Note que se eu fazer 36 por 2, eu vou ter um resto zero. Beleza? E se eu fazer 36 por 3, eu também vou ter um resto zero. Então, a resposta mais coerente, correta, na letra B dessa Olimpíadas, na verdade, muito legal, é 36. Beleza, pessoal? Compreendido? Se não estiver compreendendo o conteúdo, volta ao vídeo, assista a outra aula novamente, faça algumas anotações, que estamos aqui para tirar todas as dúvidas possíveis, tá bem? Questão C. Você sabe dizer quais números naturais menores que 8 são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo? Então, para isso, é necessário que a gente faça algumas combinações de conteúdo. Não é bem combinações, mas assim, relações. Vamos prosseguir que eu vou explicando a vocês. Eu tenho um múltiplo de 2, que é o 0, o 2, o 4, o 6 e 8. Eu parei no 8, mas quero que vocês saibam que são menores que 8, tá? E eu também achei os múltiplos de 4, que é 0, 4 e 8. Novamente, parei no 8, mas eu quero que vocês saibam que é menor que 8, então o 8 não conta. Então, um número que são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo, claramente, é o 0 e o 4. Esses são os múltiplos, que são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo. Questão mais simples em relação aos outros, né? Também concordo com você. Então, letra D. Escreva dois números naturais menores que 500, múltiplos de 2 e de 3, cada um com 3 algarismos.
iguais. Ele quer iguais, beleza? Então, para isso, eu vou achar os múltiplos de 2. Começando com 100. Por que 100, professor? Porque ele quer com 3 algarismos, tá bom? Depois eu coloco esse termo iguais para você compreender melhor. Mas com 3 algarismos tem um 100. Ele é o menor de todos. Por que não botar o 99? Porque o 99 não é 3 algarismos, é 2 algarismos. Então, não tem essa conexão. Não estabelece o nosso desejo. E os múltiplos de 3 também vão partir do 100, né, que vai dar o 102. É o primeiro múltiplo com 3 algarismos de 3. E tem o mesmo requisito. Mas você pensa, meu Deus, eu vou até o 500, é muito número, muito múltiplos. Não precisa. Porque existe somente 4 números, na verdade. 4 números que são com 3 algarismos iguais. Que é o 111, 222, 333 e, por último, o 444. Esses são os 4 números que são algarismos com 3 algarismos, e eles são iguais. Aí, qual desses 4 é a resposta corrente? Porque ele quer 2. Então, aí vamos começar. O 111, ele não é múltiplo de 2. Divida, que vocês vão perceber. Ele vai dar 55 e resta 1. Então, já não estabelece nossa ideia. O 222, ele é múltiplo de 2 e de 3. Que quando eu dividir, eu vou dar o resto 0. E o 333, ele não é múltiplo de 2. Uma dicasinha aqui, um conteúdo que vocês vão ver mais na frente. Ó, fala até baixo para ninguém ouvir. Para ser múltiplo de 2, ele tem que ser um número par. Ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Não diga ninguém não, tá? Ele tem que ser um número par. Então, por isso que eu já sei que 333 ele não é número, é um múltiplo do 2. Agora, ele pode ser um múltiplo de 3. Mas não é interessante a gente investigar isso, porque já sabe que é uma alternativa errada. E o 444? Ele é múltiplo de 2? É. Veja que ele é um número par. Ele termina com 4. E 4 é par. E o 3? Ele é múltiplo também? É. Só basta você dividir. Quando você dividir, você vai ter um resto 0. Então, já sabemos que quais são esses dois números, o 444 e o 222. Muito bem, galera. É isso mesmo. Vamos para mais uma questão? Essa questão é boa, essa questão é bem interessante. Vamos lá ler? O Sr. Ademar é um jardineiro caprichoso. Ele quer plantar uma carreira de mudas de roseira e outra carreira com o mesmo número de mudas de cravo. As mudas de roseira vêm em caixas com 4 em cada uma. As de cravo vêm em caixas de 6 em cada uma. O Sr. Ademar usará todas as mudas das caixas que comprar. Qual é o menor número de mudas que ele pode pôr em cada fileira? Para chegar a esse consenso, eu quero que vocês compreendam o que eu quero dizer. Eu tenho que achar um número que ele consiga dividir tanto por 6 e tanto por 4. Esse número que vai ser um número só, ele vai ser possível dizer, ao dividir, não vai sobrar nenhuma muda. Eu vou dar um chute. Se eu pegar o 26. 26 não, vou ser melhor. Vou pegar o 20. Quando eu dividir o 20 por 4, vai dar 5. E é super interessante para nós. Agora, se eu dividir o 20 por 6, ele vai ter um resto 2. Então, não vai servir. Então, para não ficar dando vários palpites, várias vezes, a gente pode fazer um negocinho chamado de múltiplos. Então, quando eu achar um múltiplo de 4 que está na tela, que eu vou botar até o 24, passando um pouquinho, esses são os múltiplos de 4. Ao analisar com os múltiplos de 6, vai notar que tem um número ali, que é o menor possível, que ele vai ser possível, vai ter uma possibilidade maior de, quando eu dividir, vai dar resto 0, que é o número 12. O 12 por 4 dá 3 e o 12 por 6 dá 2. Então, ambos têm um resto 0. Então, qual é o menor número de mudas que ele pode pôr em cada carreira? São 12 mudas. Isso vai ficar uma horta, na verdade não é horta, um jardim maravilhoso e muito caprichoso. Beleza, pessoal? Então, a resposta correta é 12 mudas. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo iniciado pelo professor Ronaldo, agora resolvendo a questão 5.
Sabemos que muitos cometas passam pela Terra de anos em anos. O cometa A passa de 15 em 15 anos. O cometa B de 25 em 25 anos. Esses dois cometas passaram pela Terra em 1937. Nessas condições, em que ano esses dois cometas passarão juntos novamente pela Terra? Bem, primeiro a gente vai analisar os múltiplos de 15 e os múltiplos de 25. E aí, para a gente descobrir daqui quantos anos ele vai passar de novo na Terra, a gente tem que achar um múltiplo em comum desses dois, né, desses dois intervalos, um de 15 em 15 anos e outro de 25 em 25 anos. E, bom, aí analisando os múltiplos de ambos os números, a gente pode perceber que é o 75. Isso significa que depois de 75 anos, os cometas A e B passarão simultaneamente pela Terra. Bom, agora vamos ver em que ano ele vai passar por a Terra. Basta a gente somar, né? 75, que é daqui 75 anos que eles vão passar novamente, com 1937. E assim chegaremos que em 2012 os dois cometas passarão juntos de novo pela Terra. Vamos agora para a questão 6. No alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda 10 vezes por minuto. Se em certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar juntas? Bem, primeiro a gente tem que lembrar, né, que um minuto possui 60 segundos. Então, vamos aqui agora analisar. A primeira pisca uma vez a cada 4 segundos. Se ela pisca 15 vezes durante um minuto, então a cada 4 segundos ela pisca uma vez. E a segunda pisca 10 vezes por minuto, então a cada 6 segundos ela pisca uma vez. Então, vamos analisar agora para saber quando é que elas piscam simultaneamente, quando elas voltarão a piscar simultaneamente. Vamos ver aqui quais são os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, né? Porque, tipo, elas vão começar de um momento zero, no momento inicial, e aí a gente vai analisar os múltiplos e quando esses dois intervalos, né, de 4 e 6 segundos, quando os múltiplos forem iguais, significa que é nesse tempo, tipo, é nesses segundos que elas vão piscar simultaneamente. Analisando aí os múltiplos de 4 e 6, é possível observar que será depois de 12 segundos, as duas lâmpadas vão voltar a piscar simultaneamente, né? Como visto aí na resposta apresentada pela questão. Vamos agora para a questão 7. Considerando os múltiplos divisores do 20, é correto afirmar que nem todo múltiplo de 20 é par. Bom, se a gente for analisar os múltiplos de 20, a gente vai perceber que todos vão ser par. Por quê? Primeiro que, observando aí, todos vão terminar em zero. O próprio 20 é par, o 40 é par, e assim sucessivamente. Todos vão ser divisíveis por 2. Consequentemente, vão ser par. O número 40 é um divisor de 20? Bom, se a gente for analisar os divisores de 20, na verdade é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. O próprio 20, né? Então o 40, na verdade, não é que ele é um divisor de 20. Na verdade, ele é um múltiplo de 20, né? Vamos agora para o item C. Entre os divisores do número 20, há pares e ímpares. Bom, se a gente for analisar aqui os divisores de 20, a gente tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. E o 5 é o número ímpar e o 1 é número ímpar também, e os demais são números pares. Então, sim, é correto afirmar que entre os divisores do 20 há pares e ímpares. Temos o 1 e o 5 que são ímpares, o 2, o 4, o 10 e o 20 que são números pares. Agora vamos para a última. O 0 não é múltiplo de 20. Errado, pois o 0 é sim um múltiplo de 20. Não é isso? Como a gente já viu ali até no item A, onde mostra todos os múltiplos de 20. Se a gente multiplicar o 20 por 0, vai dar o próprio 0. Vamos agora para a questão 8. Ainda sobre múltiplos e divisores de um número, analise as afirmativas colocando V para verdadeiras e F para falsas. Bom, qualquer número natural é múltiplo de si mesmo.
Bom, vamos ver aí. Vamos analisar os múltiplos de 4, por exemplo. O 4 é múltiplo dele mesmo, né? Porque se eu multiplicar 4 vezes 1, eu vou ter o próprio 4. E como o 1 multiplicado por qualquer outro número natural vai dar o próprio número natural que está multiplicando 1, né? Então, isso a gente pode ver que todo número vai ser múltiplo de si mesmo. Porque se eu multiplicar 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 1 dá 5, né? Para qualquer número natural, ele vai ser um dos seus próprios múltiplos, né? O zero não é divisor dos números naturais. Verdadeiro. Não é permitido dividir um número por zero, né? Como a gente viu ali, 6 dividido por zero é igual aquele sinal ali daquele é virado para a direita e cortar significa que não existe, não é possível resolver essa divisão. Vamos agora para esse outro item que diz que 1 é divisor de qualquer número natural. Bem, isso é verdadeiro. Todos os divisores de um número natural iniciam a partir do 1. Porque a gente pode dividir qualquer número por 1 que vai dar o próprio número. Vamos agora para o último item. O 5 é divisor de números terminados em 0, 2 ou 5. Vamos agora pensar aqui em alguns números terminados em 0. Bom, a gente pode pegar o 10. O 5 é divisor do 10? É. O 20. O 5 é divisor do 20? É. E se a gente for seguir nessa ideia, a gente vai perceber que todo número terminado em 0 é divisível por 5. Agora, um número terminado em 2. Vamos pegar aí o próprio 2. A gente já vê que o 5 não é um divisor de 2. O 12. O 5 também não é um divisor de 12. Porque quando a gente divide 12 por 5 não vai dar uma divisão exata, né? Vai dar 2 e vai sobrar o resto de 2. Então, só por isso a gente já vê que ele não é divisor de números terminados em 2. Mas para terminar a análise, vamos ver se ele é divisor de números terminados em 5. A gente pode pegar, por exemplo, o próprio 5, o 15, o 25. Todos esses números a gente consegue dividir pelo 5 e chegar na divisão exata. Não é isso? Portanto, esse item é falso porque o 5 é divisor dos números terminados em 0 ou 5. Bom, pessoal, encerramos mais uma aula. Muito obrigado e até a próxima.